Bom dia, amigos do canal Os Bastidores de Brasília. Eu sou Emílio Kerber e estamos começando o programa Os Bastidores de Brasília News. E hoje eu vou falar para vocês o que aconteceu em Brasília, na Câmara dos Deputados, no dia de ontem. Bom, antes de eu falar sobre tudo, né, porque quando eu achei que o dia tinha encerrado e que nós não teríamos mais nenhuma novidade bombástica, veio uma declaração do deputado Arthur Lira, presidente da casa, que realmente agora vai fazer a gente pensar se esse país é sério ou não, né? Ou seja, o deputado Maurício Marcon, do Rio Grande do Sul, questionou o deputado Arthur Lira, durante sessão do plenário, se ele iria usar o artigo 37 de 2009 da Câmara, que é o artigo da Corregedoria, para pautar a cassação do deputado Deltan Dallagnol, para análise da Corregedoria da Câmara e depois votação, aprovação ou não, por parte dos deputados a respeito da cassação. Então, isso tudo agora subiu no telhado e vai causar uma grande polêmica, né? O que será que vai acontecer aí nos próximos episódios? Eu vou mostrar tudo para vocês já já. Antes eu vou falar sobre um pouquinho do que eu presenciei na Câmara dos Deputados ontem, a instalação nós tivemos a instalação de 3 CPIs e uma delas muito importante para quem é da oposição, ou seja, muito importante para quem faz oposição ao desgoverno do Lula. Bom, além disso, nós também tivemos um pronunciamento, uma coletiva de imprensa do Deltan Dallagnol, que eu vou mostrar um trecho aqui para vocês também. Antes, vamos cumprimentar, logicamente, as pessoas que já estão aqui conosco. Bom dia para o Marcelo Andrade, de Bragança Paulista. Estou te esperando lá no dia 25 de maio, em São Paulo, para o lançamento do livro Faz o L, hein? Dia 25 de maio, eu estarei com o deputado Tenente Coronel Zucco, ele estará lançando esse livro dele, na presença de mais 4 deputados federais que participaram do livro, Ricardo Salles, Paulo Bilinski, Carla Zambelli e, quem eu esqueci, e o Mário Frias. Né? E eu vou estar lançando o livro O Mito 4, O Despertar da Nação, em São Paulo. Então será um evento muito bacana. Antes disso, o deputado Zucco vai ter uma agenda também lá no Pânico com o Emílio, que já está de volta, o Emílio Surita, já está recuperado, tomou um susto aí, está, né, com câncer no intestino, mas o Emílio Surita é um cara do bem, né, um cara que é referência positiva para muita gente e, felizmente, ele já está melhor, né? O Emílio Surita que ele é um cara que ele logicamente, ele gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro gosta dele, né? Mas ele brinca com o Bolsonaro, ele fala de política de uma forma muito bem-humorada, brincando, mas ele fala a verdade e de vez em quando ele dá umas lacradas lá que viralizam. Bom, um abraço aqui para a nossa amiga Cristina Maria Ferreira Cunha, para o Jean Belusso, para o Neusomar Martins, Mirialane, Joel, quem mais? Sandra Silva, Valéria Melo, Sandra Scani da Silva, Marilza Alves, desculpa, Hannelore Voigt, que está de novo aí conosco, para minha amiga e vizinha Luci Paes Leme, para Triana de Porto Alegre, para o Antônio Carlos Leal, para Tânia Pereira, está falando que tudo é teatro, né? Vamos ver. Eu acho que muita coisa é teatro, mas eu agora acho que não vai ter muito espaço para teatro no caso do Deltan Dallagnol e a gente vai entender por quê daqui a pouco. A Tânia Pereira está falando, quem aceitou Daniel Silveira aceita Dallagnol. Os casos são diferentes, né? Então não dá para tirar as mesmas conclusões a respeito dos dois casos, né? Embora o caso do Daniel Silveira tenha sido uma aberração, o caso do Deltan Dallagnol é muito mais esdrúxulo ainda, né? Porque não tem enquadramento legal
para a cassação dele. Um abraço para nossa amiga Marilice Caldart. E vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, mostrando o que aconteceu lá no plenário da Câmara. E aí já vou colocar aqui para vocês também o endereço lá do local onde nós faremos o livro em São Paulo. Já está aqui na tela. Bom, eu separei para vocês um trecho em que o Arthur Lira é provocado pelo deputado federal Maurício Marcon. Ontem, depois das 18 horas, eu não sei exatamente, depois ali no vídeo tem o minuto exato. Então, quando a gente achava que nós não teríamos mais nenhuma notícia bombástica, surge essa. Porque até então estava todo mundo interpretando que a cassação do Dallagnol era automática, mas não é bem assim, não. Então, o Arthur Lira não vai acatar de forma automática a cassação do deputado Deltan Dallagnol, vai colocar ele na corregedoria, para que a corregedoria escute ele, tenha todo um trâmite processual dentro da Câmara dos Deputados, e aí, certamente, no final, os deputados votarão em plenário a cassação ou não de Deltan Dallagnol. Então, está tudo indefinido no Brasil. Se está tudo indefinido no Brasil, logicamente em Brasília também. Vamos lá, então, acompanhar esse trecho aí, extremamente importante. Eu tive que pegar ele direto da TV Câmara e selecionar ele para vocês agora de manhã, para mostrar isso agora. Até mais, pessoal. Vamos lá. Fico muito sim. É mais conseguimos, vamos conseguir Batazião, das famílias do autismo, orientamos sim ao bloco. Obrigado, presidente. Questão de ordem, o deputado Maurício Marcon. Obrigado, presidente. Artigo 15. Ontem a gente teve, então, um deputado cassado. O artigo 15 diz o seguinte, gostaria de saber a posição da mesa sobre este assunto. A mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei neste regimento, ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes. Inciso 8º, senhor presidente. Adotar medidas adequadas para promover a valorização do poder legislativo e resguardar o seu conceito perante a nação. Inciso 9º. Adotar as providências cabíveis por solicitação do interessado para a defesa judicial e extrajudicial de deputado contra a ameaça ou a prática de ato atentatório do livre exercício e das prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar. Senhor presidente, a inquietação dos colegas e da casa é sobre se a mesa vai fazer alguma coisa sobre o processo ilegal feito ontem no TSE, ou mais uma vez nós assistiremos um poder legislando sobre o outro e tomando atitudes que não deveriam ser tomadas. Nós acreditamos que para um deputado ser cassado depois que os tribunais eleitorais deram o mandato, concederam então o mandato ao deputado, isso deva ser cassado só aqui pela casa. Então, a minha questão de ordem é saber se a mesa vai tomar uma atitude ou se a gente vai esperar que vai ser o próximo. Eu queria só esclarecer ao deputado Maurício Marcon que o ato da mesa número 37 de 2009 regulamenta fatos como ocorrido dessa natureza. Então, a mesa seguirá o que regulamenta o ato 37 de 2009. Em votação, a subemenda substitutiva. Bom, vocês viram ali a resposta do deputado federal Arthur Lira, que depois, mais adiante, ele volta e fala explicando o que é o ato 37 de 2009 que será adotado. Tá? Que é basicamente o que eu havia explicado antes, que não haverá cassação automática do deputado Deltan Dallagnol. O processo dele será colocado na corregedoria da Câmara dos Deputados, e aí sim vai ter um relator, ele vai ter espaço para defesa, e no final, todo esse processo, vai ocorrer uma votação no plenário, com voto aberto, voto nominal aberto dos deputados federais. Nós vamos saber quem é quem. Nós vamos saber quem foi comprado, quem não foi comprado, quem está
do lado da lei e quem está do lado da corrupção, porque essa é a verdade, quem está do lado da corrupção, né? E aí tem muita água para rolar ainda, tá? Mas de certa forma é o seguinte: o Arthur Lira, podemos dizer que ele peitou a decisão do Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver o que vai acontecer, e vai ter muita repercussão sobre isso no dia de hoje ainda, porque esse fato aconteceu ontem, depois de um dia tenso na Câmara, porque nós tivemos a abertura de 3 CPIs. Uma delas, a CPI do MST, onde eu estava acompanhando lá na comissão. Foi feita a escolha de toda a mesa da CPI e só tem deputados da oposição. Então, o governo estava desesperado. Na hora que começou a sessão, que foi feita a nomeação, a escolha do relator pelo presidente, o deputado federal Tenente Coronel Zucco, que escolheu como relator o deputado federal Ricardo Salles, já foi de imediato colocada uma questão de ordem pela deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, dizendo que ele não poderia, porque ele já tinha respondido processos, porque ele tinha interesses econômicos em relação a essa pauta de invasão de terra. Bom, aquelas ladainhas da esquerda que todos nós já sabemos. E aí foi imediatamente indeferido, uma pronta resposta lá do presidente da comissão, que indeferiu o projeto dela de forma legal, falando sobre os aspectos do regimento da casa e o regimento de CPIs. Bom, um outro detalhe que eu quero falar a respeito da CPI do MST, né, ontem foi a instauração, o início dos trabalhos, a próxima sessão será na terça-feira, é que uma jornalista, a jornalista Berenice Leite, da Jovem Pan, questionou a deputada Sâmia Bonfim porque o marido do José Rainha, que é o líder que é do MST, aliás, porque a esposa do José Rainha estava empregada em seu gabinete. Aí a Sâmia Bonfim ficou nervosa, não respondeu, né? Então, se a Sâmia Bonfim, que é membro da comissão parlamentar de inquérito, tem a esposa do José Rainha empregada em seu gabinete, então ela faz parte do processo e ela deveria se colocar fora da comissão, né? Porque ela está defendendo ali interesses de pessoas que estão lotadas, inclusive, em seu gabinete. Então, a Sâmia Bonfim tomou uma invertida monumental naquele momento. Aí teve um princípio de confusão, né? E naquele momento da confusão, vejam só, eu estava passando entre a jornalista Berenice e a deputada Sâmia, né? E aí eu fui um dos responsáveis ali por acalmar os ânimos, né? Porque tinham vários militantes ali do PSOL, do MST, em cima da jornalista Berenice Leite. E aí eu consegui, logo chegou a segurança, e aí pediram para que todas se retirassem, né? E esse pessoal da esquerda, mais uma vez, provou que eles vivem só de narrativa e de confusão. Porque quando a deputada Sâmia foi questionada com um fato, ela não respondeu o fato e começou a atacar a Berenice. Isso aí é praxe, é modus operandi da esquerda. Eles não têm capacidade de responder, de contra-argumentar fatos, e quando isso acontece, eles começam a te atacar. Aí ela pegou o crachá da Berenice, já estava com o crachá na mão, lógico que preso ali pelo pescoço da Berenice, e olha, por muito pouco eu tenho certeza que ela não tiraria o crachá da Berenice para dizer para os seguranças que a Berenice não tinha autorização para estar ali dentro da comissão, tá? Então, o pessoal já começou tenso com essa CPI do MST. Aí eu vi outros discursos lá do padre João do PT, né? Um padre petista, olha só que contradição. Aí o padre lá falou um monte de asneiras, eu nem assimilei porque era tanta bobagem, aí eu só fico me atentando a fatos, porque já não tenho mais tanta capacidade de memória para ficar memorizando narrativas desse pessoal da esquerda. Não tenho essa capacidade e também não tenho paciência com eles. Bom,
E aí eu tenho que mostrar para vocês um outro fato relevante do dia, que foi o discurso do Deltan Dallagnol. Vou colocar aqui na tela e vou mostrar a primeira parte, que é a parte mais importante, que eu separei aqui para vocês, direto lá da TV Câmara. Eu também estava lá, filmei, mas, logicamente, eu estava no meio de outros jornalistas, eu não consegui ter a mesma qualidade de imagem, então eu estou usando agora as imagens aqui da TV Câmara, tá bom? Vamos lá mostrar para vocês o discurso do Deltan Dallagnol, e aí vocês vejam o tapa na cara que nós, brasileiros, estamos tomando em relação ao combate à corrupção nesse país, né? É uma vergonha. Vamos lá. O que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral é muito simples. Inventaram uma em festa. Gilmar Mendes está em festa. Écio Neves está em Eduardo Lins, mandando bater os corruptos. A Lava Jato, em algum momento, despertou uma nova esperança, a esperança de que tudo podia ser diferente. E essa esperança guiou esses parlamentares todos que vocês estão vendo aqui unidos por uma causa, a causa da justiça e a causa da liberdade. Agora, o que nós vimos com o passar do tempo foi um sistema se recolocando, se reconstruindo e se vingando. Se vingando primeiro com a anulação das condenações, com a formação da nova figura dos descondenados como Lula. E em seguida nós vimos um sistema retalhando contra quem cumpriu a lei, contra os agentes da lei, contra quem ousou combater a corrupção no Brasil. Eu fui caçado por vingança. Eu fui caçado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil. Enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país, porque eu ousei me unir a tantos brasileiros que quiseram se erguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados e querem virar essa página. O presidente da República e o seu Partido dos Trabalhadores pediram a minha cassação. E eles conseguiram que 7 ministros superassem todos os pareceres e decisões unânimes anteriores e me cassaram, liderados por um ministro que já disse ao ministro Alexandre de Moraes na cerimônia de diplomação do Lula. Missão vida. Liderados por um ministro que, ao encontrar Lula certa vez, disse: está tudo em casa. Eles me cassaram por uma inelegibilidade imaginária. A Constituição e a lei da ficha limpa é clara. Ficam inelegíveis membros do Ministério Público que saem na pendência de processo administrativo disciplinar. É clara, é objetiva. Existia algum processo administrativo disciplinar? Não, nenhum, zero. Mas eles construíram suposições. Uma primeira suposição de que reclamações poderiam se converter em algum procedimento disciplinar. Uma segunda suposição de que algum poderia gerar condenação. Uma terceira suposição de que alguma condenação poderia ser admissão. E uma quarta suposição de que eu sabia tudo isso, como num Minority Report em que você sabe o futuro. Agora, de modo muito contraditório, porque se eu soubesse o futuro, eu poderia antecipar esse dia e essa decisão esdrúxula contra o direito, em que eles aplicam o direito da força e não a força do direito. Me punir nesse caso é como punir alguém por um crime futuro, ou pior, é punir alguém por uma acusação que não existe, é punir alguém por uma condenação que ainda não existe. E em relação a mim, eles inverteram a presunção de inocência, que beneficia tantos corruptos com recursos infinitos, mas para quem combate a corrupção, o que vale é a presunção de culpa.
Eles inverteram a presunção de inocência e transformaram em presunção de culpa, ao arrepio da lei. O Tribunal Superior Eleitoral disse que eu fraudei a lei, mas foi o Tribunal Superior Eleitoral que fraudou a lei e fraudou a Constituição, ao criar uma nova inelegibilidade contra a lei e contra o que diz a Constituição, que em decisões unânimes, o próprio TSE, que na doutrina unânime, toneladas de textos escritos dizendo que restrições a direitos fundamentais, que restrições a direitos políticos jamais podem ser elastecidos, jamais podem ser interpretados de modo extensivo, demonstrando a analogia. E foi exatamente o que eles fizeram, fraudando a lei, fraudando a Constituição para me punir. Eu perdi o mandato para evitar um suposto processo disciplinar que nunca existiu. Hoje, o sistema de corrupção implementa a sua vingança e tem muitos poderosos unidos nesse esforço. Grandes políticos, inclusive parlamentares. Um presidente da República condenado por corrupção e descondenado numa decisão política do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos ainda unidos certos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral que sempre se opuseram à Lava Jato, especialmente quando ela atingiu seus pontos corruptos de estimação. E como diz a Bíblia, até quando os maus continuarão alegres? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Até quando os maus continuarão alegres? Até quando os maus seguirão orgulhosos e se gabando dos seus crimes no nosso país? Hoje, Aécio Neves tem mandato. Hoje, Beto Richa tem mandato. Hoje, Lula tem mandato. Agora, quem combateu a sua corrupção perde o mandato. Nós vivemos... Bom, esse aí foi o trecho mais importante aí da coletiva de imprensa do Deltan Dallagnol. O que me chamou a atenção ontem foi a grande quantidade de deputados participando da coletiva de imprensa do Deltan Dallagnol lá no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Eu afirmo para vocês que eu nunca tinha visto tanto parlamentar, tinham inclusive senadores, nessa imagem ampliada ali a gente pode ver, por exemplo, a Damares e tinham outros senadores também, tinha aproximadamente uma centena de parlamentares ali. Por quê? Porque isso aí que aconteceu, a cassação do Deltan Dallagnol pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai agora vai entrar em processo dentro da Câmara dos Deputados, isso aí é um desrespeito com o brasileiro de bem. A gente viu um cara como o Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, que durante 7 anos conseguiu colocar os maiores corruptos da história do Brasil, no maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que foi o Petrolão, colocar todos eles atrás das grades, incluindo um ex-presidente da República corrupto que nunca foi descondenado. Ele nunca foi inocentado. Isso é o mais chocante de tudo, que revolta todo brasileiro de bem que é consciente com a política. Tá? Isso é revoltante. Por que tudo isso? Porque queriam tirar o Bolsonaro de qualquer jeito, porque o Bolsonaro bateu de frente com o sistema, né? E Bolsonaro não tinha freios, não tinha compromisso com o sistema e precisavam tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. E aí a maneira de tirar o Bolsonaro era colocando alguém que tivesse apelo popular e tivesse dentro do sistema e pudesse entrar lá e fazer frente ao Bolsonaro. E aí esse escolhido, o escolhido pelo sistema foi o Lula, escolhido por todos esses aí que o Deltan Dallagnol combateu, né? E aí isso tudo faz a gente tirar algumas lições. Uma das lições pessoais que eu tiro é que a gente não deve, a gente tem que ver a política sempre a médio e longo prazo. A gente não deve, muitas vezes, ficar brigando ou censurando ou criticando alguém que é da direita, alguém que é contra o PT, porque em algum momento a gente tem alguma desavença. Como, por exemplo, vamos citar um exemplo clássico do que aconteceu. Sérgio Moro. O Sérgio Moro errou, tudo bem.
apanhou de quem é bolsonarista, apanhou. Mas isso não era para ter acontecido da forma como aconteceu, né? Hoje, nós temos um grande problema no Brasil que se chama PT. Enquanto nós não resolvermos esse problema... Só um pouquinho, pessoal. Enquanto nós não resolvermos o problema do PT no Brasil, nós não seremos um país livre, enquanto nós não tirarmos eles do poder. E aí, a gente não deve... A direita tem que amadurecer. E ontem eu tive uma sensação positiva, porque eu vi ali deputados, como a gente viu ali, a Anne Ortiz do Podemos, Deltan Dallagnol do Podemos, deputados do PL, deputados do União Brasil, como o Kim Kataguiri, deputados... o Kim Kataguiri, que também tinha divergências com Bolsonaro, deputados do Novo, como a gente viu ali na frente, Adriana Ventura, né? Deputados do Republicanos. Então, a gente viu vários deputados que são contra o PT, mas que em vários momentos criticaram o Bolsonaro e não entenderam a missão e o papel do Bolsonaro naquele momento de fazer oposição ao PT, né? O Bolsonaro fala palavrão. O Bolsonaro não deu cargo para o meu partido. O Bolsonaro, né? E aí a direita ficou fracionada e enfraquecida, podia estar muito mais forte. Nós não precisávamos estar passando o que nós estamos passando hoje como nação, de ter aí um ex-presidente descondenado, um ex-presidiário, né, dando as cartas da nação. A gente não precisava disso, tá? Então, isso serve de lição para mim também, né? Ontem eu tive essa lição, foi o principal ensinamento do que eu vi ontem, a união de vários parlamentares de vários partidos defendendo o Deltan Dallagnol, tá? E eu, algumas vezes também, não gostava da postura do Deltan Dallagnol, mas eu até ficava meio quieto. Critiquei também muito o Sérgio Moro, né? Critiquei muita gente como Kim Kataguiri, e eles também erraram, que eles também deviam ter pensado a médio prazo, a longo prazo. Não deveriam, eles deveriam ter visto desde o início que a luta seria entre o Bolsonaro e o Lula. E muita gente não viu isso. E hoje a gente está pagando um preço caro para a nação, né? A gente vai ter que tomar essa lição. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos. A luta não está perdida. Agora eu estou começando a acreditar que a força do Deltan Dallagnol, com todos esses parlamentares apoiando ele, vai evitar a cassação dele lá dentro da Câmara, porque não vai passar em votação. E depende muito também de nós fazermos esta pressão nas mídias sociais, nos e-mails dos parlamentares. Pessoal, dia 25 de maio, pessoal de São Paulo, nós estaremos lançando o livro Faz o L, o início do maior desgoverno da história do Brasil, que é um dossiê contra o governo do PT. Esse livro é de autoria do deputado Zucco e participação de mais de 20 parlamentares. E eu também estarei lá lançando o livro O Mito 4, O Despertar da Nação, que fala sobre o legado do Bolsonaro. Pessoal, tenham todos aí uma excelente quinta-feira e amanhã a gente volta às 8 horas com o nosso amigo professor Anderson. Grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau, pessoal.